Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um videochat da nossa TV O Tempo. Neste bate-papo, nós vamos conversar com Eduardo dos Reis Evangelista, ou simplesmente Duque, como é mais conhecido o chargista dos jornais O Tempo e Super Notícia. Lembrando que aqui a interatividade é prioridade. Por isso, internauta, a sua participação é essencial. Mande a sua pergunta através do twitter.com/TV O Tempo ou através do nosso portal O Tempo Online. Duque, seja muito bem-vindo. Você começou em 1998 a trabalhar aqui no jornal O Tempo e mais adiante, em 2002, você também passou a desenvolver trabalhos no Super Notícia. Uma matemática bem rápida, são cerca de 7.000 ilustrações. Dá para você falar com a gente, pra gente como tudo começou, essa paixão pelas ilustrações, pela charge? Bom, começou muito cedo, né? Como toda criança desenha, né? Se a gente der um lápis e um papel para qualquer criança de 1 ano, 2 anos de idade, ela vai tentar desenhar e se expressar através do desenho, da imagem. Mas poucos continuam, na verdade, a desenhar. Eu sou um desses casos que continuou mesmo depois de vencer essa etapa ali da infância. Enfim, mas fazer charge e cartoon começou quando eu conheci um grande cartunista, me foi apresentado através de uma professora de artes, que é a professora Marci. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um cartunista chamado Lor. Na época, ele era um dos maiores cartunistas no Brasil, um dos mais premiados. E o meu primeiro contato com a charge foi através dele. Ou seja, eu já desenhava histórias em quadrinhos, tinha uma paixão ali por super-heróis, né? Colecionava revistas, desenhava, mas a charge em específico foi através do Lor. Ele te influenciou, mas além dele, você tem outras influências nesse trabalho que você desenvolve já há 12 anos? O Lor foi sempre minha grande referência. Depois, quando eu comecei a publicar no jornal e trabalhar, claro que você passa a ter outras influências, né? O mundo hoje é muito dinâmico, né? E tem muita gente produzindo, e hoje é muito mais fácil da gente ter acesso ao trabalho de grandes artistas, então é inegável que outros chargistas me influenciaram. Eu poderia citar o Cláudio Paiva, que é um chargista, e hoje ele não está publicando tanto, mas ele é inclusive redator da Rede Globo, escreve alguns programas de humor, como A Grande Família. O Angeli, da Folha de São Paulo, que influenciou talvez da nova geração, 90% dos cartunistas da nova geração tem influência dele. O Laerte, que, no meu ponto de vista, é um dos maiores cartunistas em atividade. Tem o Jean também, que é um cara novo, da nova geração também, que foi influenciado pelo Laerte, que de certa maneira também me influenciou no início. Então, sim, tem muitos artistas. E tem também influências de não cartunistas, de gente de outras áreas, né, de humoristas. Hoje a gente vê o humor ganhando muita força, né, na televisão, nos jornais. E o artista se alimenta de todas essas artes também. Duque, você tem o privilégio de poder trabalhar em casa, né? Você de casa manda o que ficou pronto via internet. Mata uma curiosidade, como que funciona, né? São muitas notícias, você poderia tirar aí charges de várias delas. Qual o critério que você usa ou você trabalha sob demanda? Como que funciona? Não, o meu trabalho é bastante livre, eu tenho bastante liberdade para fazer a charge, o tema que eu escolher, a maneira e a forma de tratar. Tem 12 anos, né, que eu sou cartunista e chargista dos jornais do Tempo e Super Notícia. Então há um processo, né, que você não fica parado, na verdade. Nesses 12 anos eu passei por vários processos, tanto na maneira de lidar com a charge, na escolha do tema. De uns 4 anos para cá, mais ou menos, eu tenho procurado trabalhar com a charge, não com o fato em si, mas a consequência do fato. Porque a charge ela tem que ter 3 elementos principais. Ela tem que ter humor, claro, que é imprescindível, né? A informação e a opinião. O Ziraldo até brinca que a charge também tem que ter 2 elementos, tem que ter humor e raiva, né? A charge ideal é aquela que você vê, num primeiro momento você ri, e no segundo momento você reflete sobre o tema tratado. Então, de uns tempos para cá, eu tenho procurado mais
tratar da consequência do fato do que o fato em si. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que você consegue dar uma vida útil maior à charge, você consegue fazer com que ela seja atual por um tempo maior, porque a charge ela é muito factual. Então, se o fato aconteceu essa semana com uma determinada pessoa num determinado lugar, e se você opta por fazer a charge especificamente desse fato, quando o fato sai da mídia, a charge também morre, né? Ela passa a não ter mais validade. Você prefere fazer algo atemporal? Exatamente. Eu tenho procurado juntar um pouco das duas coisas, do cartoon e da charge. Então, tentar fazer uma charge que ela, claro, tem a ver ali com o cotidiano, com o que está acontecendo, mas que, de certa maneira, ela possa dar uma reflexão e possa ser útil em outras situações também. Bom, como nós chamamos aí a participação do internauta, né? Vamos ver então aqui se eles já começaram a mandar pergunta. Bom, chegou uma aqui, a Bruna de Belo Horizonte. Olá, Duque. Ser chargista exige muita criatividade. Qual o estímulo ao pensamento ou a atividade criadora? A observação, leitura, muita leitura. Isso, leitura não é só de jornais e de notícia, não. É literatura. Ler não tem limites, né, na verdade. Até bula de remédio é bom ler. Mas, enfim, e a observação. E, na verdade, como no início eu falei que eu sempre desenhei, desde criança, mas é bom dizer que nem todo mundo que desenha opta por um caminho da charge. Na verdade, é um leque muito grande. As pessoas que desenham, que trabalham com isso, têm uma infinidade de trabalhos que podem ser feitos. A caricatura e a charge é uma coisa muito natural. Sabe? Não tem que ser você não consegue ser um chargista e um caricaturista forçado. Né? É um dom muito natural. Você desenha, mas você pode ser um artista plástico, você pode ser um ilustrador de livro, né? Você pode trabalhar com design para a internet e pode trabalhar com charge, com cartoon. É claro que saber desenhar é um pré-requisito básico, essencial. Mas, na sua avaliação, quais são outros pré-requisitos para a pessoa ter sucesso na carreira como chargista? Eu costumo até dizer que você pode ter uma ótima charge com um péssimo desenho. E você pode ter também uma péssima charge com um ótimo desenho. Daí a gente conclui que o mais importante, na verdade, na charge é a ideia, é a opinião e é o humor. Né? Então, mesmo que você não saiba desenhar, mas sabe fazer só aqueles bonequinhos, né? A bolinha com o corpo de pauzinho e tal, eu já vi excelentes charges com esse tipo de desenho. Eu já vi péssimas charges com desenho muito bem elaborado. Sair do óbvio também. Exato. Então, a charge é mais conceito e ideia do que desenho. Claro que um bom desenho, né, você conseguir expressar a ideia através de um bom desenho é primordial também. Né? Você saber fazer a composição, você conseguir ter um traço próprio, um traço marcante, né, que o leitor vê, já reconhece, nem precisa ver a assinatura. Só de ver o desenho já reconhece. Esse é o Duque, esse é o Angeli, esse é o Ziraldo. Ao longo desses 12 anos, você acredita que já alcançou esse objetivo? Um traço próprio, uma identidade? Sim, acredito que sim, mas não está encerrado o processo. O processo ainda está continuando, ainda vai mudar. Meu desenho talvez daqui a 5 anos, 10 anos, talvez não seja o mesmo. Pode ser que seja, mas talvez não seja. Às vezes eu tive a oportunidade de lançar esse livro em 2008, que é Duque Desenhos de Humor, que é uma coletânea de charges e cartoons, ao longo de 10 anos, quando eu completei 10 anos de profissão. E quando eu fui fazer esse livro, eu tive que revisitar toda a minha obra. Desenhos que eu não via há muito tempo. Né? E eu tive a oportunidade de ver o quanto que meu desenho mudou nesse tempo. Né? Eu tinha um traço bem diferente do que é hoje. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Olá, Duque, tudo bem? Olha, muito bom o seu trabalho. O que seria se não fossem as mazelas dos políticos e cartolas do futebol? Bom, você acredita que o brasileiro sonha muito com a Copa do Mundo, novelas e se esquece de grandes problemas como corrupção, saúde, transporte e segurança? A pergunta é do Fernando Ribeiro, daqui de Belo Horizonte. É uma pergunta bastante pertinente, aliás. Eu participei recentemente da Bienal do Livro e houve uma pergunta parecida com essa, se o futebol era um motivo de alienação. Eu acho que não. O que aliena é a falta de educação das pessoas. Há um exemplo que eu citei, que é uma das grandes influências minhas também como chargista, que é o Enfio.
que talvez tenha sido um dos maiores chargistas, cartunistas que esse país teve. E era um cara extremamente politizado, respirava política no dia a dia, ao passo também que ele era um grande torcedor do Flamengo, inclusive chegou a publicar um livro de charge só do Flamengo. Né? Então era um amante do futebol e era um cara também extremamente politizado. O que faz a gente esquecer das mazelas é justamente a falta da educação, a maneira que a educação é tratada ainda no país. Né? E a falta de estímulo que essas pessoas têm para poder se interessar pela política e pelos nossos problemas sociais. O futebol, que é uma paixão nacional, você acredita que o fato do chargista assumir para qual time ele torce, isso de certa maneira não pode atrapalhar? Eu assumo, né? Eu faço charges no Super, que é mais focado no futebol, e eu torço para o Atlético, mas sou muito confundido como se eu fosse cruzeirense. Né? Muitos internautas acham que eu sou cruzeirense pelo fato de eu massacrar o Atlético nas minhas charges. Mas eu acho que isso não tem... Eu acho que é até um ponto positivo, porque mostra a imparcialidade. Então, na verdade, o objetivo... A charge é do contra. Né? Na verdade, fazer charge a favor é muito difícil. Né? O humor legal é o humor do contra, que você critica. Né? E o Atlético deu muito mais motivo nesses últimos anos para ser criticado. Então, e mostra a imparcialidade porque eu critiquei o Atlético o tanto quanto ele me deu motivo para isso. E critico o Cruzeiro, critico o América, o São Paulo, a seleção brasileira, o quanto eles deram motivo para isso. Nós falamos, baseado na pergunta do internauta aqui, de mazelas sociais, mas tem também aqueles temas chamados polêmicos, como, por exemplo, religião. Quando você faz uma charge criticando ou até mesmo ironizando alguma situação envolvendo igreja, como que você lida com essa crítica, se é que ela existe? Olha, primeiro eu acho que é bom dizer que não existe assunto que não seja passível de crítica. Né? Religião, futebol, política... mídia, tudo. Tudo é passível de ser criticado. E se é passível de ser criticado, é passível de ser feita uma charge. Infelizmente, muitas pessoas não têm o discernimento de entender aquilo como se fosse uma opinião. Então elas entendem, muitas vezes, quando eu faço charge com crítica a religiões, elas entendem como ofensas pessoais. Mas eu acho isso ótimo. A repercussão que dá, independente da maneira com a qual as pessoas reagem, se reage é porque está dando resultado. Mas quando você diz que acha isso ótimo, isso te dá estímulo para trabalhar ainda mais? Sim, sim. Porque o legal da charge, e de qualquer trabalho, na verdade, é quando há repercussão. Claro que não é uma repercussão gratuita. Você não está simplesmente tentando ofender as pessoas ou criticar simplesmente para que elas reajam. Não é isso. A crítica tem um fundamento. Se eu faço uma charge, se eu escolho um assunto para ser tratado, é porque eu tenho uma opinião e posso fundamentá-lo através do desenho. Claro que as opiniões se divergem, mas se me perguntarem o que eu quis dizer com aquela charge, é óbvio que eu tenho um argumento. Eu nunca vou fazer uma charge que seja uma ofensa gratuita. E se a charge está causando repercussão, está causando reação, então ela está atingindo o seu objetivo. Porque ruim é quando está a charge no jornal, o sujeito abre, passa despercebido. Simplesmente passa pelaquela página e aquilo não diz nada para ele. Já aconteceu alguma vez com você? Você sentiu assim, depois de publicado, poxa, não passou aquela mensagem que eu imaginava? Não, isso sempre acontece, porque na verdade o que a charge também tem, a diferença de um texto, onde você consegue muito claramente expor seu pensamento, a charge, por você ter que comunicar, às vezes, com poucas palavras e às vezes sem palavra nenhuma, só com imagens, você corre o risco, aliás, eu nem digo correr o risco, ela te dá as possibilidades de cada pessoa que vê aquele desenho vai entender da sua maneira. E isso é muito legal, porque a charge no jornal, ela é lida por todo tipo de público. Né? Então você tem um sujeito erudito, com formação acadêmica, desde um sujeito que tem uma escolaridade baixa, ele consegue ver a charge e assimilar uma mensagem, diferentemente de um editorial. Né? Que a pessoa, para ler e entender, são poucos que, na verdade, ainda leem, infelizmente. Né? Poucos leem um editorial, que está contextualizado. Né? Exatamente. A charge não. Até pela própria maneira, né, que ela é colocada, o desenho é chamativo, o desenho normalmente é um desenho engraçado. Se você passa, todo mundo vê.
né? E claro que cada um vai conseguir tirar o conteúdo somando as experiências que tem, o conhecimento que tem. Quanto mais conhecimento, a pessoa vai conseguir tirar um determinado conceito daquele desenho. E todo chargista, ele tem a intenção, a pretensão de levar o seu público à reflexão ou às vezes ele quer só divertir? Pois eu tenho uma teoria muito própria, muito pessoal assim, de que a gente tinha ali a década de 60, 64, época da ditadura, né, até o final da década de 80, em que existia uma pré-concepção de que o chargista e o cartunista era como se fosse um herói da resistência, né? Então ele era avalizado pela população inconscientemente. Não, se é cartunista, se fez uma charge e é um herói da resistência, é um cara politizado. Eu discordo muito desse pensamento hoje. O chargista hoje, para mim, os chargistas em geral, é um sujeito comum como qualquer outro, que tem, claro, a função de se expressar, de dar opinião sobre os fatos, utilizando do desenho e do humor, dessa ferramenta. Então, por exemplo, só para citar um fato que é contraditório, que não pertence mais a esse perfil, né, da época da ditadura, que tratava o cartunista como se fosse alguém acima do bem e do mal, né? É um fato que aconteceu em relação à crise do gás com a Bolívia e o Brasil. Naquela época que estourou essa crise, eu vi muitos cartunistas e chargistas tratando do assunto, utilizando como signo o gás de cozinha, né? Então, fazendo a caricatura do Lula com o Evo Morales, o Lula cozinhando e o botijão de gás. O que aconteceu? Na verdade, o chargista estava vendendo uma informação falsa, porque aquela crise do gás tratava-se especificamente de um gás industrial que ia afetar algumas empresas, e era um gás canalizado, não tinha nada a ver com gás de cozinha. Mas, inclusive, foi charge alarmista, né? Isso, inclusive o preço do gás de cozinha na época subiu. Então, assim, na verdade, claro que não é culpa do chargista, mas os chargistas alguns chargistas ajudaram a criar essa falsa informação de que o gás de cozinha estava envolvido com a crise do gás entre Bolívia e Brasil, que não tinha nada a ver. Então, às vezes, a preocupação nesse caso, em primeiro, foi só fazer o humor e fazer a graça, e se esqueceu de que por trás ali existia uma informação que estava sendo passada erradamente. Ou seja, um outro critério para ser um chargista é ser muito responsável, né? É responsável, com certeza. A propósito da profissão chargista, tem uma pergunta aqui da Maria Amélia, de Juiz de Fora. Olá, Duque, sou fã do seu trabalho. Sempre quis desenhar, mas acho que não tenho nenhum talento. Gostaria de saber, para ser desenhista, tem que ter um dom natural ou com treino diário é possível melhorar a ponto de se ter um bom traço? Com certeza, Maria. Desenhar todo dia. Até dou uma dica assim, se é realmente algo que quer, porque, por exemplo, você consegue ser um advogado sem querer muito, por influência dos pais, você consegue ser médico, você consegue ser engenheiro. Agora, desenhista e artista, você não consegue ser se não for uma vontade muito própria. E mesmo que não saiba desenhar, mas a vontade ela é maior, consegue sim. Então, assim, uma dica que eu dou, anda com um caderninho, um bloquinho de papel embaixo do braço, e uma caneta. E tudo que você vê, você desenha. Olha para o sofá, pede para o seu irmão, para sua mãe sentar numa posição e tenta desenhá-la, né? Isso é uma dica assim, para conseguir aprimorar o traço, conseguir aprimorar o desenho, né? Eu acho que consegue sim, com esforço, mesmo que não traga ali do berço do natural, com muita prática consegue. Fazendo uma pesquisa na internet sobre o seu universo de atuação, né? Eu descobri que já existe até um curso reconhecido pelo MEC de 2 anos e meio de duração, em que você aprende a ser chargista. É possível? Olha, cheguei a dar um curso na UFMG em 2008. Um curso de extensão, que durou mais ou menos 4 ou 5 meses. Olha, eu acho assim, um curso especificamente para ser chargista, eu não vejo muito sentido, assim.
não sei se teria uma demanda, uma carga horária preenchida durante 2 anos especificamente para isso, né? Eu acho assim, como a charge, o cartoon, dentro do jornalismo e dentro do universo da arte, sim, eu acho que é possível, né, você fazer. E eu acho que é até interessante esse curso, no sentido de você conseguir formar e talvez apresentar esse panorama histórico, que a charge, na verdade, ela é recente, né? Ela nasceu com a grande imprensa, na verdade, né? A gente tem ali grandes cartunistas, né, do início do século, mas ela ganhou como J. Carlos, como Ângelo Agostini, né, que foram os precursores no Brasil, né, desse trabalho. O J. Carlos também até um capítulo à parte, que ele conseguiu fazer um jornal, isso no início do século, em 1906 mais ou menos, e ele conseguiu explicar historicamente toda a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial só em charges. Tinha um trabalho primoroso. Mas o grande boom mesmo surgiu, né, com a grande força que o cartunista obteve, foi justamente nesse período de 64, né, da Revolução, que passou a ser uma profissão temida. Porque uma ditadura, qualquer ditadura, a primeira coisa que eles fazem quando eles se instalam no país é acabar com o riso, né? O humor, porque o humor liberta. Quando você ri de uma determinada situação, é porque você entende. A gente só ri do que entende. Se eu te conto uma piada, você não entende, você não vai rir, né? Você vai ficar lá tentando. Quando você entende, você solta aquela gargalhada. Então, o humor, ele passa por essa questão do entendimento. E na política, se o cara está rindo de uma charge é porque ele está entendendo. Então as ditaduras acabam com o humor. E na verdade a grande força que os chargistas tiveram foi nesse período, né? Porque era proibido, então vamos fazer. Então passou a ter uma importância. O Pasquim, que foi um jornal contra a ditadura, o Nilson, que é um grande amigo meu que participou do Pasquim, na época ele dizia que as pessoas ficavam ali esperando na banca, fazia fila esperar o que o Pasquim ia trazer, né? O Pasquim que trazia aquele monte de charges de cartunistas do Brasil inteiro. Então criava aquela curiosidade de saber o que os chargistas, o pessoal fazia fila para esperar, né, qual que vai ser a novidade. Pois é, no período da ditadura, né, muitas pessoas falam que o mundo artístico parecia ser muito mais criativo na questão da música, na questão do teatro, na questão da charge. Isso também se enquadra? Ou você acha que isso é um mito? Com certeza. Por isso que eu estava dizendo dessa diferença, desse mito que as pessoas tinham do cartunista e que hoje eu vejo diferente. No período ditadura, o inimigo era muito claro. Ou você era contra ou você era a favor. Hoje é muito difícil você ser 100% contra determinado assunto. Globalização, por exemplo. É bom ou ruim? Né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Mídia de massa, por exemplo. É bom ou ruim? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Então você tem um critério para poder você criticar qualquer assunto hoje. Você precisa formar opinião. Eu sigo uma das minhas influências do Enfio na hora de fazer a charge é essa. O Enfio, o que o Enfio fazia? Primeiro pegava a notícia. Qual que é o fato? É esse. Depois você forma a sua opinião sobre o fato e posteriormente você faz a charge. Então a charge é a sua opinião sobre um determinado fato e você acrescenta ali o elemento do humor, com o objetivo de reflexão, né? Então o caminho é mais ou menos esse. E hoje por isso que você precisa ter uma opinião muito bem formada na hora de fazer uma charge, para não correr o risco desse caso que eu citei da crise do gás. Porque se você simplesmente tem a função de fazer gracinha, aí você corre bastante risco de passar uma falsa informação. Duque, você tem 2 filhas pequenas. Esse contato diário com esse universo infantil, de certa maneira também abre o seu olhar, te ajuda no trabalho? Com certeza. Na verdade, uma das vantagens, assim, que eu fico muito feliz até, é quando eu percebo que a minha charge atinge todo tipo de público. Recentemente saiu uma matéria no Jornal Super de pessoas que são fãs da charge, que colecionam. Então tinha uma menina lá de 12 anos, mais ou menos, que colecionava, e 2 senhoras de 80 anos, uma de 80 anos, uma outra de 60,
e 2 professores na faixa ali dos 30, 40 anos, né? E eu faço muito palestras em escolas e percebo que há uma empatia muito grande, né, do meu trabalho com as crianças. Então isso é bastante legal, assim, porque saber que o seu trabalho consegue atingir todo tipo de público. No caso das minhas filhas, em específico, eu tenho uma de muito pequenas, né? A mais velha vai fazer 4 anos agora. Então, me estimularam a trilhar um outro caminho, que é o de trabalhar com literatura infantil, né? Eu fiz alguns cartoons tratando desse tema, da minha experiência como pai, e o Ziraldo viu um desses desenhos e gostou muito e até me encomendou um livro só sobre essa relação de pais e filhos, né, com filhos muito, muito pequenos. Eu estou trabalhando nele já estou trabalhando nas ideias, né, ainda não tenho nenhum desenho pronto, mas é algo que me estimula bastante, né? A experiência do dia a dia está me estimulando bastante a fazer esse trabalho. Em relação às novas ferramentas, né, o avanço tecnológico, isso também tem sido fundamental ou você é adepto daquele trabalho manual, você prefere manter aquele estilo antigo de trabalhar ou você consegue conciliar as novas ferramentas? É inegável que as ferramentas atuais, como o Photoshop, né, os programas de computador em geral, te fazem trabalhar menos com as técnicas manuais. Até porque muito do trabalho que eu faço hoje vai para o jornal. O jornal hoje ele é 100% feito no computador, né? E também a rapidez é muito grande. Às vezes, no caso da charge de futebol que eu faço para o Super Notícia, eu às vezes tenho 20 minutos para fazer. Então o jogo às vezes termina 8 horas, 8h30 a charge tem que estar pronta. Então essa rapidez, essa agilidade atual impede que você faça um trabalho mais primoroso, que você fique ali fazer um trabalho manual que exige uma demanda de tempo maior. Isso te faz, de certa maneira, ser viciado, né, pela agilidade que dá. Mas eu procuro não deixar de lado. Eu sei que faz com que eu trabalhe muito menos com as técnicas manuais. Mas eu procuro ainda, quando eu vou fazer algum desenho, algum trabalho para salões de humor, né, participar de concurso, que eu tenho um determinado tempo para fazer, 2 dias, 3 dias, uma semana, eu procuro fazer manualmente, pintar com aquarela, com acrílica, né, para dar um diferencial, né? Do que nosso tempo já está se encerrando, mas vamos fazer uma última pergunta. André Ribeiro, de Sabará, ele pergunta o seguinte: você tem algumas charges premiadas. Esse tipo de reconhecimento é uma motivação para você trabalhar? Eu imagino que ele esteja querendo dizer o seguinte: você já faz uma charge pensando na possibilidade de ganhar um prêmio? Não, a charge do dia a dia não. A charge do dia a dia é para, apesar de eu procurar esse caminho, né, de fazer com que a charge ela seja um elemento que tenha uma vida útil maior, a charge do dia a dia é com o objetivo ali diário, de informar e de fazer rir. O trabalho que eu faço para concursos de humor é diferente. Na verdade, eu não faço tanta charge para salões de humor. Na verdade, é mais cartoon. A diferença entre cartoon e charge é essa. A charge ela é factual e o cartoon é um desenho mais atemporal, né? Ele não está associado a nenhum fato. É um desenho de humor sem estar associado a nenhum país, a nenhuma pessoa, a nenhum fato em específico. A charge ela já é factual, né? Então, para salões de humor, eu participo mais com cartoons. Pode não ser premeditado, mas se vier o prêmio, é muito bem-vindo. Com certeza, com certeza. Bom, o nosso bate-papo termina aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E você, internauta, obrigado por sua participação. E o videochat, que está se tornando quase uma tradição aqui na nossa TV O Tempo, volta qualquer hora com outro entrevistado, com mais assuntos interessantes para você. Até lá!